Saturno na astrologia, ele tem relação com o tempo, é Cronos na mitologia, e ele se refere à estrutura, a questões que o tempo vai trazendo um certo aprimoramento, né, uma certa maturidade, que é conquistada com o passar do tempo. Então, Saturno em peixes, né, a gente tem o compromisso com aquilo que os olhos não veem, com o que transcende a matéria, com o que transcende o ego, inclusive. Então, muitas vezes a gente relaciona Saturno em peixes com sacrifício que a gente faz por conta de outros, né, por se colocar no lugar do outro e assumir certas responsabilidades. Tem a ver com a questão espiritual, né, sabendo que tudo transcende a matéria, né, e que é o que nos move nessa condição humana, porque Saturno é muito da nossa condição humana, né, somos seres espirituais passando por essa experiência terrena, vivenciando, né, as nossas limitações para o nosso aprendizado, e para isso é necessário muitas vezes renunciar ao ego. Então eu associo muito Saturno com a humildade, né? A humildade muitas vezes das coisas não serem exatamente da forma como a gente queria, mas é necessário baixar a cabeça, né, e entender que tudo tem um propósito de ser. E a retrogradação de Saturno está trazendo muitos aprendizados para nós, né? É como se a gente tivesse a oportunidade de reavaliar, de revisar muito daquilo que a gente considerava o certo nesses aspectos emocionais, nesses aspectos com relação a se colocar no lugar do outro, a se sacrificar pelos outros, né? E acabar que a gente se frustra de alguma forma, porque em determinado momento a gente fez escolhas e renúncias que a gente quis fazer, né? Mas e aí? Era uma maneira inconsciente de compensação. Porque assim, né, a gente carrega muitas emoções ao longo da nossa jornada. O ser humano, ele tem muitos padrões comportamentais que são condicionados a traumas, a medos, às experiências do passado. Então, muito das escolhas que a gente faz é por conta disso. E eu acredito que a retrogradação de Saturno, ele está fazendo com que a gente reavalie e se responsabilize mais por aquilo que a gente sente, né? E que a gente não se sacrifique tanto por conta dos outros, porque a responsabilidade da vida é nossa, é individual, né? É como se a gente fizesse escolhas, fizesse renúncias e quisesse depois cobrar isso de alguém. E a espiritualidade, essa questão espiritual, fraternal, é muito tipo, eu fiz porque eu quis, né? Eu me doei, e não tem por que eu querer que a pessoa, né, compense isso de alguma forma. E isso é um aprendizado que fica para nós, que vai nos levar muito além, né, como ser humano. Então, é muito válido porque tira um peso também das nossas costas, né? Porque, puxa vida, eu faço por fulano, por ciclana, por beltrano, né? E ninguém conhece o que eu tô fazendo, os meus esforços, né? O quanto eu me sacrifico, o quanto eu tenho de comprometimento, mas não é o outro que tem que reconhecer, né? É a gente que tem que fazer por livre e espontânea vontade, né? E essa renúncia, essas questões de Saturno, é importante que a gente tenha em mente que a gente faz de uma forma muito genuína, muito autêntica, e o tempo ele há de compensar. Então, que a gente possa acreditar no fluxo da vida, né? No fluxo da vida, no fluxo da natureza, porque a natureza em si, ela já é, sabe, próspera, no sentido de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Desde que tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, a gente faz com verdade. Então, tem uma recompensa, né, por esses esforços. E a recompensa maior, eu acredito, além do aprendizado, é a questão do karma, né? Então, eu já tive provas o suficiente nessa vida de que tudo que eu fiz, em algum momento, eu me senti injustiçada, porque não houve reconhecimento por parte de ninguém. Eu reconheço que eu fiz o melhor que eu podia dentro da consciência que eu tinha naquele momento. Então, essa certeza de que tudo tem uma recompensa, é como se aquilo que foi semeado tivesse um tempo certo de colheita, e que a gente possa refletir, né? Porque a gente está nessa alunação em Virgem, né? Que é uma energia de aperfeiçoamento, que teve aí a oposição com Saturno em Peixes, né? Trazendo clareza com relação a essas questões para nós. E a gente vai ter a lua cheia
com o eclipse lunar, trabalhando essas questões do passado, essas questões de libertação, de desapego emocional, de culpa, de ressentimento, soltar para que a gente possa entrar no fluxo da vida, que a vida por si, ela é próspera, desde que tudo que a gente plante seja semeado com amor.